Professor, bom dia. Como é que está sendo, né, conviver agora essas semanas com o frio, com a chuva, vem de jogos, né, pesados, com Ponte Preta, Ipiranga, o bom do resultado, né, que foi positivo, mais um jogo que deve ter isso, né, desse gramado pesado. O quanto o bom de ter uma semana, os jogos são no final de semana, né, então isso ajuda. Mas o quanto também que o Caxias tem que se prevenir em relação a não ter lesões, o risco que tem tudo isso. Nada mudou, né? Das últimas 2 semanas aí, a gente tem pego semanas boas, mas finais de semanas ruins. Então, assim, a gente não teve... não tem nos atrapalhado aí o nosso trabalho durante a semana. Mas chega próximo do jogo, inverte o tempo e vem a chuva. Porém, né? Talvez a previsão erre, mas amanhã é para não chover. Então, provavelmente nós vamos ter um maior número de torcedores aqui, os quais a gente já de antemão convoca, né? Amanhã às 17 horas para vir no Centenário, trazer o nosso bando de louco para cá. O pessoal tem nos acompanhado em todos os jogos fora, independente do tempo. A nossa torcida aí maravilhosa tem nos ajudado muito no rumo à nossa classificação, né? E agora sim, a gente sonhando também futuramente com o quadrangular final aí. Porém, a gente tem 4 partidas antes disso, e as 4 partidas a gente sabe que tem muita coisa envolvida. A gente quer permanecer nesse G4 para fazer a última partida do quadrangular em casa, a gente sabe da importância disso. E não tem poupar ninguém, não tem medo de lesão, não tem nada, cara. A gente está... Porque assim, o que eu penso e o que nós, da comissão técnica, debatemos, né? O atleta ele não quer ficar fora, entendeu? Ele não quer perder esse bom momento. E tu acaba poupando alguém e depois no quadrangular final esse atleta não vai bem, ele vai não somente reclamar, mas vai pensar, né? Pô, mas por que eu fiquei fora de 2, 3 partidas? Perdi aquele ritmo que eu tava, aquele bom ritmo, aquele ótimo momento que eu tava. E a gente não quer fazer isso. Até porque todos querem jogar. Nós estamos... Cara, como é que eu posso dizer? Esqueci até a palavra, assim... Nós queremos desfrutar desse momento, essa é a palavra certa. Nós queremos desfrutar, porque não é fácil chegar a 5, 6 rodadas já classificado, né? Ainda mais num campeonato difícil como esse. Tu vê, o pessoal que está com 16 pontos está na zona... E o pessoal que está na zona de classificação está com 20, 21. Tu imagina? É muito parelho, né? A gente já sabia disso, porque todos os campeonatos são assim. Igualmente, o número de pontos para classificar varia muito pouco. A primeira vez na história que foi com 26, foi o Remo ano passado. 27, né? O Remo ano passado, o restante é tudo 30 para cima. Então, o que nós queremos é desfrutar desse momento e ninguém quer ficar de fora. Um jogo onde, dependendo dos resultados, o Caxias até pode comprovar o primeiro lugar já nessa rodada, né, Júnior? E você conta com o Cálice e o Iago, que estiveram de fora do último jogo, e a possibilidade de repetir aquela formação que todo mundo já conhece. Ou alguém nos últimos treinos sentiu, até pela questão dos jogos pesados que teve. Tua ideia ainda é repetir a formação, aquela considerada ideal? Tu falou, né, da gente poder classificar em primeiro, né, depois dessa rodada. Tu vê como a gente tem objetivos ainda pela frente, né? A gente teve o primeiro objetivo, que era somar os 20, 21 pontos, depois os 30, e agora a gente tem como objetivo não somente ficar em primeiro, ficar no G4 para a gente conseguir trazer a classificação, o último jogo do quadrangular para cá. E também nunca escondo escalação, né? A gente vai conseguir repetir essa formação, e ninguém sentiu nada essa semana, a não ser o Lohan, né, que está com o 3º cartão amarelo aí, está fora. O restante, todos à disposição, temos o grupo completo e cada vez mais forte, mais coeso aí para esse jogo difícil do ABC. É um clube que eu conheço bem, né? Não é de agora que a gente já se enfrenta. Sei que é uma equipe bem organizada, competitiva, tem objetivos aí no campeonato, tanto quanto nós. Então, quem vir no estádio aqui vai ver um grande jogo. Bom, professor, o senhor não estava aqui, mas no ano passado, e até no começo do ano, teve a situação Yuri Ferraz, né? Bom, esquecido tudo, mas
a arbitragem vai ser de um cara que foi responsável por toda essa confusão do Yuri Ferraz. Como é que o senhor vê até a arbitragem que saiu do Felipe da Silva Gonçalves Paludo? O que foi comentado? Foi comentado alguma coisa entre vocês? Né? Até eu sei que repercutiu mal também em Natal, certamente aqui, de colocar uma arbitragem que deu toda aquela confusão de ABC e Atlético com o Yuri Ferraz. Cara, vou ser sincero para ti, meu. Toda vez que vocês falam isso, assim, né, ou é comentado alguma coisa, para mim é uma novidade, assim. Como a gente não estava aqui e boa parte do elenco não estava, a gente não valorizou em momento algum isso, até porque foi passado. Quem estava aqui, eu sei que sofreu muito, né, porque ficou até o último momento aí dessa instância, aí, desse julgamento, mas a gente focou na preparação, em mobilizar os atletas para mais um jogo importante, diante do nosso torcedor, no nosso estádio, e nosso torcedor merece, né, todo o nosso comprometimento, todo o nosso empenho, toda a nossa entrega. Então é isso que nós focamos. Até não tem nem muito o que falar para vocês, porque eu desconheço e prefiro que seja assim, né? Então, em nenhum momento isso foi comentado entre os atletas, pode te garantir isso, ao menos na minha frente, não. Então, nós estamos focados mesmo em performar, não somente buscar o resultado, mas performar e o resultado vira consequência. Júnior, um fato novo que veio à tona nessa semana, nem partiu de Caxias, veio de Criciúma através das palavras do diretor do Criciúma sobre a situação do Eduardo Melo, que é um atleta que está bastante valorizado aqui no Caxias, tem decidido jogos fora de casa, é titular na tua equipe. O Criciúma demonstrou interesse em seu retorno e deixou isso a cargo do jogador. Nós aqui de fora temos a impressão que o Eduardo Melo não vai largar esse projeto pelo envolvimento que ele está com o clube, mas ele chegou a conversar contigo sobre essa possibilidade futura de retornar ao Criciúma, já que esse assunto veio à tona por lá? Cara, na verdade nem fui eu que respondi. Eu acho que nem preciso responder para vocês. Se vocês pegarem a entrevista do diretor lá, ele responde por si só, né? Ninguém queria o Eduardo antes dele vir para cá. Então ele está tendo oportunidade aqui, está feliz, assim como nós todos. E já conversei com eles todos, e se eles quiserem jogar uma Série B o ano que vem, é só a gente continuar se mobilizando e performando da maneira que a gente está, que a gente pode levar o Caxias para a Série B e jogar o ano que vem a Série B aqui. Bom, o presidente esteve recente na CBF, né, e teve essa reunião dos times da Série C, e existe a possibilidade de ter um VAR Light, né, nessa reta final ainda de fase de grupos, e claro que no quadrangular vai ter o VAR, né, professor? Como é que você vê também essa possibilidade de ter um VAR nessa reta final? O quanto que isso pode acrescentar? Cara, eu acho importante, eu acho fundamental, para minimizar erros, porque fazer do jeito que está intenso o jogo hoje, com toda humildade, assim, nós temos ótimos árbitros, temos árbitros medianos e temos árbitros ruins, como em todas as profissões aí. Muito pela preparação e pela estrutura que a CBF os dá, né? Que a gente sabe que é precária, né? E não estou usando o nome da CBF aqui, eu não me meto nessas coisas, mas a gente sabe que não é prioridade e não é uma profissão a arbitragem no Brasil ainda, né? Então, é amadora. Então é muito difícil. E o VAR vem para dar justiça. Às vezes erra também, mas muito pouco. E aí eu tiro o exemplo do jogo contra o Náutico, que se tem a arbitragem lá, seria pênalti no Mantuan. Não sei se vocês viram o lance, mas foi dentro da área, a falta no Mantuan. Se tivesse um VAR ali, teria nos ajudado, a gente teria saído ganhando de 1-0, enfim, ou empatado o jogo. Eu acho que é fundamental, cara. E em todos os quadrangulares que a gente participou, nós vamos para o 4º quadrangular agora, onde teve o VAR, corrigiu algumas falhas, assim. Então, eu fico muito feliz que tem o VAR. Nas últimas rodadas, não sei, estou por fora, confesso para vocês, estou por fora. Se tiver, também vai ajudar. Então, tudo que vem para ajudar no futebol, assim, a gente fica feliz. E o VAR é uma dessas coisas. A gente sabe que a evolução do Caxias desde a tua chegada, e são um pouco mais de 3 meses, é nítida e constante, mas você sempre cobra um pouco mais dos atletas, sempre falou que tem pontos a corrigir, né? Nesses 4 jogos, já vendo a questão do quadrangular, o que você acha que vai ser importante a equipe ainda demonstrar em termos de evolução? Nós temos alguns ajustes para fazer, a gente faz. Essa semana, até para a gente dar um dia a mais de recuperação para os atletas, a gente deixou de dar uma sessão de treino a mais para correção
E pensando em véspera de jogo como hoje, também a gente faz um treino mais leve. Então essa semana aí, não que a gente pegou mais leve, mas teve menos correções, né? E eu acho que a gente tem que manter o que a gente vem fazendo, porque o jogo, esse último jogo contra o Ipiranga, a parte defensiva nossa, e eu sempre nos estudo, né? Eu sempre fico estudando a nossa equipe. A gente, cara, com toda humildade, a gente deu uma aula defensiva. Segundo tempo ali descambou a chuva, aí, cara, ficou muita bola, ligação direta, aí teve alguns pontos ali, alguns pontos que a gente poderia ter simplificado um pouco mais a jogada, mas isso é coisa que eu passo para eles e são detalhezinhos também que é mais do perfeccionismo nosso. Mas defensivamente, assim, o primeiro tempo a gente foi, cara, absoluto, assim, sensacional, sabe? Teve alguns cruzamentos do lado do Ipiranga, mas a gente não vai conseguir neutralizar 100% o adversário, nenhuma equipe do mundo faz isso. Mas a gente vai continuar nesse perfeccionismo, nesses detalhezinhos ali, porque, cara, não para, sabe? Toda vez que a gente corrige uma coisa, surge um outro detalhe, dependendo da variação do adversário também, a gente tem um pouco mais de dificuldade em um dos lados do corredor, gatilho de aperto, no jogo contra o Ipiranga a gente fez uns 2 gatilhos errados, uma das virtudes que a gente tem, né, de pressionar o adversário. Então sempre vai ter coisa para corrigir, né? E eu fico feliz com isso, porque faz a gente, da comissão técnica, se mobilizar cada vez mais, se estudar cada vez mais, buscar mais detalhes. E aí, para a semana que vem, eu acho que a gente tem que dar uma ênfase, assim, uma intensificada na nossa bola parada, ofensiva. Acho que a gente parou de fazer nossas jogadas ensaiadas, a gente tem treinado e não tem executado. E eu concordo com eles, assim, dou razão, porque o tempo não tem ajudado. A bola parada ensaiada com chuva, com campo molhado, pode comprometer, né, a eficiência da jogada. Mas se o gramado tiver condições amanhã, aí eu consigo cobrar.